Esse trabalho é um trabalho destinado ao ENAPET. O título desse trabalho é Descolonizando as Epistemologias de Pesquisa a partir do Pensamento Africano. Eu sou integrante do PET Conexões de Saberes, vinculado à UNILA, e esse trabalho está situado no eixo de pesquisa. Nós também realizamos, através dessas pesquisas, ações de extensão, né? A partir daí percebemos a necessidade de interferir no modo de realizar algo, né? Percebemos que, por exemplo, a universidade produz muita erudição, né, muita teoria, do que ações práticas. E percebemos que os alunos, de uma maneira geral, ficam mais na erudição e não conseguem realizar aquilo que produz, a teoria que produz. Percebemos ainda que isso é uma maneira de operar, é um modo de operar. Vimos que os corpos da maioria desses alunos estão condicionados por essa maneira de operar. Muita discussão e pouca prática. A nossa intenção é fazer com que a teoria e a prática caminhem junto, caminhem de mãos dadas. Contrário à ideia de separação de corpo e mente, né? Então, sabemos que o corpo é o principal alvo das ações, das opressões, por exemplo, né? A colonização, a escravidão é uma tentativa de controle e de paralisação do corpo, né? Uma política de não movimento, algo estático. Sabemos que só é possível realizar algo através do corpo, portanto, esse é um caminho viável. Como a capoeira nos ajuda nisso, né? Ela nos dá a possibilidade de realizar as duas ações em conjunto, né? Pensar e realizar, realizar e pensar é algo harmônico, trabalha junto, não desagregado, não separado, né? Então, a partir de todo pensamento tem uma ação, e a partir de toda ação também tem um pensamento, e vice-versa, fica nesse movimento. Vou falar um pouquinho do PET, né, que é o PET Conexões de Saberes, da UNILA, né? A maior parte dos seus integrantes são africanos em diáspora, e isso acaba refletindo nas ações que são realizadas. Vou citar aqui, por exemplo, dentro da tríade, né, que é pesquisa e extensão, alguns trabalhos que foram realizados. Por exemplo, tem o projeto Arapi, que foi viabilizado junto com a comunidade da Cidade Nova e adjacências pela estudante Ediane, de Antropologia. Também nós realizamos, por exemplo, eu estive no Centro da Juventude, aqui de Foz do Iguaçu, também realizando ações práticas e teóricas relacionado a esse processo, a capoeira, né? Utilizando a capoeira. Tive também no CREAS, né? O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde trabalhamos ações, como eu já disse anteriormente, práticas e teóricas e práticas, né? Nossa intenção é fazer com que a teoria e a prática caminhem juntos, né? Fazer com que o corpo seja capaz de realizar o que pensou. E para isso nós utilizamos como metodologia a capoeira, né? Uma das formas africanas de se fazer as coisas, né? De sentir o corpo, fazer com que o corpo trabalhe em harmonia, né? Utilizamos como metodologia as práticas da capoeira, né? Para um processo de formação subjetiva corporal, capaz de restabelecer uma ligação que é ancestral, né? Uma ligação com a África como referencial, e a partir daí se inicia um processo de descolonização, né? Mudando o nosso posicionamento, né? E diante desse sistema racial branco. O que a capoeira tem a ver com isso, né? Tem a ver com as escolhas do caminho para lidar com as situações do dia a dia, situações da vida, né? Então a gente pode, por exemplo, citar como lidar com o racismo, né? Esse tema das questões raciais foi também abordado dentro
desse trabalho, dentro das ações de pesquisa, extensão. Então, a capoeira diz muito sobre como lidar com as situações diárias, né? No nosso caso, lidar com o sistema racial e como nos posicionar de forma prática e teórica diante desse sistema racial branco, né? Então, isso tem a ver com descolonizar, né? Porque se você pensar que o racismo é uma arma letal, você, por exemplo, dar a outra face não seria uma maneira inteligente de reação, né? Francis Fanon fala sobre só é possível frear o colonialismo com uma ação à altura. Então, pensando nisso, né, a gente pode pensar em uma ação à altura que impeça o assassinato, né? Que é uma das finalidades do racismo, né? Que aí seria uma maneira de paralisar, uma maneira de impedir o corpo de se movimentar. Seria impossível tentar descrever, por exemplo, a capoeira, né? É necessário praticar, né? Assim, uma das condições para ser capoeira, é ser africano, né? Seja no continente ou em diáspora. Essa é a condição principal, né? Então, mas e aí, eu já joguei capoeira, aprendi a fazer golpes, isso e aquilo. Se resume a isso, a fazer alguns movimentos, né? Então, para nós africanos, né, a capoeira ela é para além somente desses movimentos, né? É também esses movimentos, mas está para além. Cada um de nós se liga à sua ancestralidade. Então, nós africanos em diáspora, a gente faz esse retorno, a gente entra em contato com a nossa ancestralidade, né? E a partir daí a gente dá um direcionamento para o presente, para a vida, né? Então, assim como nós, os brancos fazem isso com a ancestralidade deles, né? Não sei se podemos chamar de ancestralidade, mas somente para explicar. Então, eles vão ter que lidar com as situações que eles provocaram. Então, aí já é um problema deles, né? Então, para nós, africanos de diáspora, esse é um dos procedimentos, né, até também que a gente pode relacionar, por exemplo, dentro da capoeira com a volta ao mundo, né? Que aí é um retorno ao passado, né, para compreender o que aconteceu e a partir daí de um referencial africano entender e modificar o que está acontecendo no presente. Então, esse é um exemplo de uma prática africana, né? E além da roda, né? Da realizações das práticas feitas em roda, né? Onde todos se conseguem se ver, onde todos se conseguem ver os erros, né? Também os acertos, e a partir daí é um processo de educação, né? Sobre o que fazer e o que não fazer. A respeito do título do evento, né, que diz que estamos todos juntos, braços dados ou não, que é bizarro, na verdade não estamos todos juntos. Essa é uma negação, uma tentativa de negação da condição do africano em diáspora, do preto no Brasil, né? É uma negação de que existe, por exemplo, racismo. Só ressaltando isso. A capoeira, como eu disse durante todo o decorrer do vídeo, é uma ciência africana, ela preza pelo movimento, né? O movimento ele é capaz de desestabilizar, de modificar tanto a condição física quanto mental, né?
Então, se olharmos para a África, perceberemos que tudo tem movimento, tudo tem movimento, nada está estático. A forma de educação, a forma com que lidar com a vida, a forma com que se fala, tem muito movimento, né? Então, a capoeira é um instrumento essencial para que a gente possa descolonizar, sair dessa situação estática para uma situação de movimento, porque movimento é vida, vida é movimento. Para expor um pouco apresentar um pouco a capoeira, né? Uma ciência africana, ao contrário do que se diz que a capoeira é brasileira.